Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Gasparello, cardiologista intervencionista, médico formado aqui na Universidade Federal de Rondônia, e hoje atuo aqui tanto no Instituto do Coração, como através da Total Core, nas hemodinâmicas aqui do estado, e atualmente estou como diretor científico da Soceron. Gostaria de agradecer a presença dos debatedores, nosso ex-presidente Marcelo Salami, que é o responsável técnico pela clínica de IPAMED, ecocardiografista de referência, e o Dr. Kleber, hemodinamicista, cardiologista intervencionista, também referência nossa aqui no estado, é, trabalhando na hemodinâmica do Hospital Acidentados. Hoje nós teremos três grandes palestrantes que são três jovens destaques aí na área tanto de cirurgia quanto de hemodinâmica. O Dr. Jorge Luiz, cirurgião cardiovascular, o cirurgião do nosso serviço da maioria dos hospitais aqui, tanto do Instituto do Coração quanto do 9 de Julho, também está à frente da parte de cirurgia cardíaca num futuro aí em Vilhena. E agradecer imensamente a presença do Dr. Filippini, médico que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele junto na época do Instituto do Coração, do Instituto de Cardiologia lá em Porto Alegre, fez hemodinâmica em Santa Catarina, agora está em São Paulo, onde ele fez o Fellow em Estrutural e está concluindo o doutorado, trabalhando lá em São Paulo, no INCOR e no Hospital São Camilo. E também agradecer imensamente a presença do João Slaviero, colega, prata da casa que formou na Unir também, foi lá para o Rio Grande do Sul e fez clínica cardio e hemodinâmica lá no Instituto, certo, Slaviero? E fez um fellow em Portugal também de cardiologia estrutural. Vou passar agora a palavra para não estender muitas apresentações, passar a palavra para o Dr. Jorge Luiz, cirurgião, que vai abordar sobre as novidades da cirurgia cardíaca, é, e após teremos as novidades da intervenção na válvula mitral e tricúspide com o João Slaviero, e por fim, o Dr. Felipe Filippini, falando sobre as novidades do tratamento minimamente invasivo na válvula aórtica. Então tá, boa palestra para vocês aí. Olá, O olá, Jorge está com a boa palavra. noite a todos. Boa noite, valeu, Galas Varelo. A gente trabalha junto, nós somos colegas, já temos uma boa data aí trabalhando juntos, então a gente agradeço a honra aí do convite para a apresentação e para palestrar e para acompanhar aí também o Clube de Revistas, tanto falado e tanto discutido e debatido aqui no estado, então junto com a Socerão, muito obrigado aí todo mundo. E vamos falar um pouquinho aí de fato sobre é, o que eu trouxe de tema, tanto na tecnologia, dentro da tecnologias da cirurgia cardíaca aí, nós vamos falar uma sobre um tema muito específico aí, né, com as válvulas de rápido implante que nós temos aí. E já vou compartilhar a tela aqui e as perguntas vocês podem botando no chat aí que a gente já vai fazer um debater aí ao final, para não me estender muito aqui, porque tem bastante gente para falar também, então vamos lá. Então, só o Gaspar me confirma aí se tiver tudo certo com a tela. Acredito que está. Ah, perfeito. Muito bem. Então, vamos lá. A ideia é realmente aí nós falarmos sobre a tecnologia de Rapid Deployment Valves, né? Então, basicamente, a válvula de rápido implante, que ela confere vários nomes aí, né? Desde o começo, como válvula sutureless, né? Que é sem sutura, de rápido implante, de... que realmente as válvulas que diminuem aí tempo de internação, chegam a, hoje em dia até em muitos trabalhos diminuir até mortalidade. Eu vou falar um pouquinho dela aí, como que ela funciona e qual que é a nossa batalha diária aí para desenvolvimento,
desenvolver os resultados benéficos aí para os nossos pacientes. E para quem muito tá aí, às vezes, trabalha com tanta a parte convencional do tratamento da estenose aórtica, que às vezes nem se reparou ainda ou teve a oportunidade de conhecer sobre essa válvula, e aí pode deixar as suas perguntas aí, para que a gente vai respondendo aí conforme os slides. Então, meu nome é Jorge, prazer a todos, sou cirurgião cardíaco, fiz residência em cirurgia cardíaca lá no ABC em São Paulo, né? Hoje sou coordenador aí da cirurgia cardiovascular do Instituto do Coração, professor das faculdades aí de medicina aqui de Rondônia, estamos à frente aí da cirurgia cardíaca aqui do estado de Rondônia. Então, vamos lá, não tenho conflito de interesse sobre essa aula, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre, de fato, a estenose aórtica aqui. Então, a gente vai focar um pouquinho na estenose aórtica aqui nos slides, para não se prolongar muito mais, tá certo? Então, esse tratamento da estenose aórtica, e logo de cara eu trago a nossa grande batalha, que hoje em dia é o que fala muito ainda, né, sobre a nossa estenose aórtica com válvulas bicúspides, né? Qual que é o melhor tratamento, se tem que abrir, se tem que fazer TAV, se a TAV, se o resultado das TAVs aumenta o número de complicações no bicúspide, se depende realmente do tipo de bicúspide, né? O Marcelo pode ajudar a gente aí depois, um excelente ecocardiografista, consegue de fato sempre falar aí o tipo da válvula bicúspide que a gente tem, que é a rafia central, tipo zero, que é a mais displásica, que é essa que vocês estão vendo aí, né? Simplesmente não existe um terceiro folheto bem formado, basicamente aí os dois folhetos com uma rafia central, né? Em forma horizontal. Então, nós temos aí essa totalmente displásica. Se isso confere aí no tratamento da valvulógica, prejuízos no tratamento, tanto na TAV quanto na aberta, isso que a gente vai conversar um pouquinho aí mais para frente, né? Então, rapidamente, a estenose aórtica aí realmente é uma das grandes valvulopatias a ser tratada na nossa prática médica, porque a gente sabe que vem se desenvolvendo com o crescimento e o envelhecimento da população, ela vem se tornando aí o grande problema valvar da humanidade, a gente sabe disso, e nós temos aí dois grandes tratamentos para essa válvula, né? Tanto a forma convencional, que é a troca valvar aórtica convencional, né? A esternectomia, e aí a forma a minimamente invasiva, que hoje a gente já chama de transcatéter, aí para ficar realmente claro nesses pacientes. E a gente sabe que, apesar das recomendações que nós temos, né, hoje a TAV vem ganhando muito peso mesmo, com a diminuição do número de complicações e avanço nos pacientes que antigamente eram de risco proibitivo e agora já temos até grandes resultados em baixo risco, mas ainda tem aí o resultado que vamos a partir deste momento aí no Brasil, vamos começar nos depararmos, né, com o acúmulo com o recente aí colocado a Sapien 3 Ultra no mercado aí, com alguns implantes, inclusive no Brasil, né, que é a grande diferença aí é essa válvula de alta durabilidade, né, a válvula de última geração, que é a idade, né? A idade hoje é o nosso grande corte, tanto a idade como o perfil de sobrevida do paciente é o grande corte para a gente falar ainda em troca valvar convencional e transcatéter, que hoje, acredito eu, que a gente vai cada vez mais conversar sobre os benefícios de uma ou de outra, já que vem desenvolvendo muita tecnologia TAV, né? Mas eu gostaria aqui até de criar uma pulguinha atrás da orelha aí para todos, porque realmente nós temos muito desenvolvimento da área a transcatéter, né? Como vai ser, acredito eu, bastante debatido aqui, mas nós temos também desenvolvimento na área cirúrgica. E o que está realmente mudando, e pouco às vezes dá informação, mas são, como eu vou mostrar para vocês, são resultados muito convincentes, resultados que diferem muito dos resultados antigos de 1990 para os resultados aí de 2015 adiante, com as novas tecnologias na forma convencional de se trocar a válvula aórtica, né? Então, nós temos aí a primeira discussão aí da estenose aórtica bom, a estenose aórtica, importante e sintomática, essa a gente sempre mostra com estudos muito antigos já que muda realmente qualidade de vida e sobrevida do paciente. Estenose aórtica importante e assintomática,
ela será que também muda a sobrevida? Será que também muda a qualidade de vida a longo prazo, né? Então essa aí, a gente deve tratar conservador a estenose aórtica grave assintomática? Então muitos estudos aí a partir de 2018, né, surgiram vários estudos, né? Então um grande estudo aí do New England 2020 e o Avatar Trial em 2022 mostraram que, poxa, a diferença ah, brutal aí, basicamente em torno de 5 a 10 anos aí, quando nós tratamos o paciente mais agressivo, mesmo assintomático. Em muitos casos, inclusive, mesmo sem fatores complicadores. Né? Então, muitos casos que a gente tem, inclusive aqui no serviço, a gente consegue até citar um caso, que é o famoso paciente que não sente nada, mas ele diminuiu a sua intensidade física e motora. Então, a gente leva esse fato hoje muito como importante, né? Tivemos recentemente um paciente que era realmente, inclusive, atleta, e ele se sentia diferente quando ele fazia, então ele reduziu consideravelmente o tempo que ele fazia bicicleta, né? Ele era atleta e fazia mais de 40 quilômetros por dia de bicicleta e ele reduziu para 10 quilômetros por dia de bicicleta. E questionando, ele mesmo não consegue entender por que que reduziu, né? Enfim, então hoje mostra resultados muito expressivos como tratar o paciente, tanto quanto cirurgia quanto TAV, mas tratar o paciente precocemente numa estenose aórtica grave é aí aparentemente os resultados mais benéficos aí possível, como mostra aí esses dois trabalhos grandes e o Avatar Trial aí mostra com uma diferença estatística significativa aí quando a gente fala dos eventos cardiovasculares maiores. Muito bem. E aí, a pergunta que temos que fazer é: então sim, vamos tratar esse paciente antes. Será que está certo? Essa válvula, tratando antes, vou ter que trocar mais vezes? Essa é a pergunta que muita gente faz, né? Então, realmente, olha, eu concordo muito quando a gente fala que temos que tratar antes, mas tratar antes vai significar trocar mais vezes ou ampliar mais vezes o tratamento para esse paciente? Se a resposta for sim, nós estamos aí com um impacto muito negativo sobre o paciente. Então, quando a gente fala sobre tratar antes o paciente, nós temos aí obrigatoriamente que ter à disposição as válvulas de alta duração. Porque não adianta tratar antes o paciente se ele vai passar por mais intervenção. A ideia é tratar antes o paciente de uma forma definitiva. Então, nós temos que ter aí uma válvula de alta durabilidade quando a gente fala em tratamento precoce para esses pacientes. E aí, válvula de alta durabilidade nós temos aí, inclusive, como eu citei, a Sapien 3 Ultra aí no mercado já atual nacional, né? Com alguns implantes nacionais recentes. E nós temos aí válvulas aí já há um tempo, em torno de mais ou menos de 10 a 15 anos, de alta durabilidade também no cenário de cirurgia convencional, né? Um tecido realmente de alta durabilidade, né? E aí nós temos que, só pegando aí, entender como que é o nosso paciente, por que que o nosso paciente realmente ele vai evoluir para uma retroca ou para mexer novamente nessa válvula. E aí, obviamente, com diversos fatores envolvidos no desgaste da prótese, nós temos aí os principais, como, por exemplo, o perfil inflamatório do paciente, né? E o outro principal é basicamente o mismatch causado pelo esse tratamento primário nesse paciente. Então, sim, além da válvula que nós vamos colocar, que nós vamos trocar, que nós vamos mexer, precisa ser de alta durabilidade, mas ela precisa ser adequada. Esse planejamento que nós fazemos hoje, prévio, tem que perceber que essa válvula que nós vamos colocar tem que ser adequada ao perfil ou à superfície corpórea desse paciente, né, para nós não gerarmos o famoso mismatch, porque a gente sabe que realmente o desgaste da próstata está muito envolvido, muito mesmo envolvido com o gradiente que esse paciente, inclusive, sai da própria sala de cirurgia, tanto de cirurgia ou com a sala de hemodinâmica, né? Está muito mesmo envolvido, né? Então, realmente, a nossa ideia do tratamento precoce é baseado nas novas tecnologias e escolha ideal da prótese. E aí, trazendo uma opção aqui para vocês, que muita gente, inclusive, não conhecia, que é a famosa válvula Rapid Deployment, ou realmente de rápido sutureless, né? Uma válvula sem sutura, com deployment, né? Que a gente chama, é,
com rapidez e sem muito prolongado, como, por exemplo, necessidade de sutura e ampliação de anel, por exemplo, que isso, inclusive, já caiu por terra. Aí, não realmente não lembro a necessidade da gente ter colocado, feito a ampliação do anel recente nesses pacientes, né? Porque as válvulas hoje, além de dar a tecnologia, ela dá a tecnologia de abertura do anel, como a TAV está dando, basicamente aí pela estrutura 3D e pela saia, que a própria Sapien 3 Ultra também tem, né? A saia aí posterior ou na parede interna do ventrículo direito, a via de saída do ventrículo direito, que realmente abre o ventrículo direito e melhora realmente as questões hemodinâmicas dessa válvula. E aí a Intuit é a principal hoje válvula de rapid deployment aqui no, no nosso país. E aí, trazendo ela para vocês entenderem como ela funciona, né? O tecido Resília já inclui nela, que é o tecido da Sapien 3 Ultra, por exemplo, com aí trabalhos mostrando em vivo já 10 anos aí, mais ou menos de 5% de desgaste em 10 anos. Isso é um resultado extremamente bom, né? Um paciente, basicamente, 90% dos pacientes não tem sinais de deterioração da válvula em 10 anos, claramente a gente vai conseguir chegar no patamar de 60% dos pacientes sem deterioração em 20 anos. É isso que nós esperamos, inclusive, a partir dessa tecnologia aí fluente. Então, nós, com os trabalhos sendo mostrados aí, tanto em vivo quanto em vitro, a gente tem aí uma já quase que com certeza a gente consegue falar aí que nós vamos ter uma válvula aí de alta durabilidade chegando aos 20 anos aí, ou às vezes até passando de 20 anos sem grande desgaste ou degeneração de prótese importante. Essa válvula aí, vamos mostrar, eu tenho um videozinho rápido para vocês entenderem como que ela funciona na prática. Ela facilita muito o processo de cirurgia, né? Ela facilita simplesmente pelo mesmo device ou delivery, né? Pelo mesmo catéter de entrega que nós temos da TAV, só que de uma maneira aberta. Ela é uma válvula, balão expansivo, só que de dentro. Aí, primeira pergunta que nunca viu essa válvula, falou assim, não, eu entendi. E qual é a grande, então, vantagem dessa válvula, por exemplo, da TAV, por exemplo? Basicamente, é o ganho completo do anel valvar. Esse é um dos, como vocês vão perceber no vídeo, um dos melhores ali, um dos maiores benefícios dessa válvula, porque primeiro você retira todo o anel valvar calcificado, e essa parte, né, na parte da cirurgia propriamente dita, essa é a parte mais tranquila, inclusive, da cirurgia de troca valvar aórtica ali para nós, né? Quando realmente o anel não está extremamente, ou a via de saída extremamente calcificado, a gente consegue retirar os folhetos calcificados com uma certa facilidade, né? E, obviamente, a visualização direta. Então, aquele planejamento extensivo que nós fazemos na válvula, na TAV, que é o implante transcatéter, com altura de coronárias, com colocar ela muito shadow e muito slow, botar ela muito para dentro, muito para fora do ventrículo esquerdo, aumentando o número de bloqueios atrioventriculares ou o número de complicações, inclusive, ou às vezes até uma complicação grave como pop-up e realmente outras complicações que são aí descritas na TAV. Isso, basicamente, a gente ganha bastante aí quando a gente está fazendo isso sobre visão direta. Tá? Então, nós diminuímos esse número de esse número de complicações relacionadas ao procedimento TAV, e, ó, mesmo fazendo uma esternectomia, e além disso, a terceira e grande vantagem dessa válvula é o tempo que você utiliza de circulação extracorpórea. Então, ela está extremamente indicada, por exemplo, para pacientes mais frágeis, que nós vamos precisar de um tempo de SEC curto. Muitos trabalhos mostram aí em torno de 40 a 50% de diminuição de tempo de circulação extracorpórea, simplesmente pelo fácil manejo que nós temos com essa válvula. Como eu vou mostrar aqui no videozinho para vocês, um videozinho curto aí para vocês entenderem basicamente o funcionamento da válvula. Então, nós vamos entender aí como nós
fazemos o procedimento, nós retiramos o tecido realmente calcificado sobre visão direta. Essa parte realmente não é a parte considerada mais difícil da troca valvar aórtica ali, ganhando, ampliando a sua totalidade do anel aórtico ali. Nós fazemos uma medição prévia ali, inclusive com verificação das coronárias, das alturas das coronárias. Então, nós vamos verificar, nós passamos ali três pontos de suporte nessa válvula, que é basicamente, nós vamos retirar esse ponto, porque a válvula é totalmente sutureless mesmo, né? Então, nós passamos como suporte para a descida desse delivery, descida desse catéter balão, né? Que nós vamos utilizar ali nova medida, né? Para a gente ter certeza após a passagem dos pontos, que é aquela numeração. Nós vamos aí agora passar esses pontos de referência na válvula e faremos a descida posterior dessa válvula. E aí muita gente me pergunta, doutor, essa válvula ela já é pensada no futuro? Com certeza. Então, além da alta durabilidade que essa válvula tem, ela tem um sistema de track que a gente chama para abertura e ampliação para a colocação de uma válvula em válvula posterior futuro. Ela mesmo tem esse sistema que já vem aí para pensando num válvula em válvula futuro, né? Pensando aí numa durabilidade ou patência do paciente, sobrevida do paciente acima de 20 anos, né? Colocação, e aí a gente simplesmente faz um acionamento do balão para a abertura completa aí da válvula com segurança e estabilidade. Também essa parte é extremamente simples mesmo, tá? Vamos lá, desce aí o balão como se fosse uma TAV, né? Desce o balão aí para baixo, realmente, um balão grande, não complacente, e fazemos aí, como se fosse a parte da hemodinâmica aí, a insuflação do balão dentro da válvula. Contamos aí em torno de 8 a 10 segundos. 10 segundos, tá ali errado, 10 minutos, tá 10 segundos. 10 segundos. E, neste momento, a desinsuflação, retirada dos fios, retirada do delivery, tá? Acredito que é só isso aí, parte final aí do sistema, fazendo o funcionamento aí ah, completo aí da válvula e a sua já execução. Então, assim, nós temos, só mostrando os trials aí, mais de 2.000 implantes desses trials e alguns trials muito interessantes, né? Que foram trials e meta-análises já em comparação com a TAV, que apesar de que tem que fazer esternectomia, hoje é o nosso minimamente invasivo em comparação com a TAV que nós temos dentro da cirurgia. Então, desgaste aí muito pouco mesmo em 5 anos, e nós já temos resultado em 10 anos com desgaste aí mais ou menos em torno de 2%. Então, realmente é uma vitória tecnológica aí hoje de válvula de alta durabilidade, entrega simplificada. E aí, obviamente, a gente tem todas, pensando já nesse aporte, nós temos todos os benefícios muito grandes dessa válvula, né? Então, se a gente está pensando, por exemplo, em uma cirurgia combinada, por exemplo, poxa, uma cirurgia combinada que você vai abreviar mais ou menos em torno de 50% do tempo de sec, isso é um feito e um ganho muito grande para a tecnologia, tá? Claramente isso confere uma baixa mortalidade para esse paciente, uma melhor recuperação, tempo de internação, número de complicações, obviamente, sangramento, já que a gente tem tempo de sec relacionado a sangramento em torno de 120 minutos, tá? E o que nós vamos fazer? É TAV ou é realmente cirurgia aberta? Só para a gente botar aí, para tentar decidir, né? Alguns trabalhos publicados recentemente aí sobre os pacientes com intermediário risco. Então, a gente sabe que a decisão mais difícil hoje que nós temos é um paciente com intermediário risco em torno entre 70 e 75 anos.
que obviamente a TAV é uma excelente opção, que já vem mostrando muito, mas tem muito paciente de 70 anos que a gente está pensando, teoricamente, se tem uma sobrevida muito maior, a gente está pensando num tratamento definitivo. E quando a gente fala num potencial tratamento cirúrgico valvar de um paciente de 75 anos, acredito muito, tanto opinião quanto vendo os trabalhos de longo prazo, nós temos aí um tratamento definitivo pensando na estenose aórtica. Então, pensando aí basicamente em 5 anos, a TAV teve aí um número maior de complicações relacionadas a esse tipo de procedimento, a válvula sutureless, né? Temos aí tanto eventos cardiovasculares maiores como mortalidade em si. Temos um trabalho muito importante, que é uma meta-análise, mostrando realmente uma abertura das curvas aí a partir do quinto ano, né? Obviamente, a válvula hoje mais tecnológica aí, a SAPIEN 3, talvez venha aí mostrando, conflitando esses trabalhos aí em relação à sua durabilidade desses, basicamente, desses trabalhos mostrados foram durabilidades das primeiras gerações de TAV, onde nós tínhamos aí muitas complicações em torno de 8 anos, como os trabalhos em real life mostraram, né? Mas a meta-análise muito bem feita, aí, inclusive por um colega brasileiro, colega conhecido meu brasileiro, aí Michel Pompeu, mostrando aí uma abertura a partir de 5 anos, uma abertura das curvas dessas complicações. E aí, só para encerrar, um exemplo vivo meu aí que a gente fez isso, infelizmente não foi aqui, esse caso não foi aqui em Porto Velho, mas um caso extremamente interessante, que foi quando eu abri os olhos para essa válvula, né? Um paciente de 57 anos, diabético, hipertenso, com ecocardiograma, ele tinha uma fração de ejeção extremamente reduzida, e tinha aparentemente viabilidade por conta da ressonância, tinha aparentemente viabilidades aí nas paredes. É um paciente com lesão triarterial e tronco, tá? E uma estenose aórtica aí grave, tá bom? E aí nós decidimos para abrir a aviação do tempo de SEC, por conta enfim, de inúmeras cardiopatias associadas e uma fração de ejeção extremamente reduzida, com viabilidade, pensamos realmente na Intuit para diminuir complicações e tempo de circulação extracorpórea, né? E aí, as imagens muito bonitas aí. E aí nós fizemos aí a abertura valvar aórtica, realmente, inclusive um anel pequeno, tá? O que, pensando uma válvula convencional, gente, isso aqui seria, assim, de extrema dificuldade e com um aumento de número de complicações, por questões técnicas mesmo, muito grande nessa cirurgia. Levaríamos muito mais tempo aí, mais ou menos em torno de 40 a 50 minutos de SEC a mais, por conta desse anel valvar pequeno. Na questão da Intuit, a gente não teve essa preocupação, porque ela entrega um perfil hemodinâmico, mesmo na válvula menor, ela entrega um perfil hemodinâmico muito bom, como conferiu aí no eco pré-operatório e pós-operatório. Foi feito a troca valvar aórtica, aí com tempo de SEC mais 3 pontos, com tempo de SEC de 90 minutos, uma cirurgia combinada com 3 pontos mais troca de válvula aórtica, um tempo excelente, tá? Foi realizado o balão intraórtico em sala pela fração de ejeção baixa, e o eco de 90 dias, o paciente ganhou alta em 10 dias do hospital, e o eco de 90 dias mostrando uma melhora muito importante. A gente sabe que mais ou menos em torno de 6 meses para a gente avaliar o perfil completo, mas em 90 dias já foi o que realmente abriu os meus olhos para uma ótima recuperação do paciente, basicamente com gradiente médio extremamente baixo, o que é, de fato, perfil dessa válvula, tanto na nova TAV aí da SAPIEN 3 Ultra, quanto realmente na SAPIEN, o que facilitou, e provavelmente a gente consegue falar nesse paciente aí, que provavelmente vai ser o tratamento definitivo para esse paciente, já que confere essa válvula o potencial de um valve-in-valve futuro com um anel, com uma troca com uma válvula maior, por conta do tracking, do sistema de tracking que ele abre, tá bom? Então, muito obrigado pela apresentação aí, pela oportunidade de apresentar. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, e muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui tentando trazer os melhores para os pacientes de Rondônia. Essa tecnologia, inclusive, para a galera aqui de Rondônia, já está disponível para os nossos pacientes aqui. Isso é uma bênção. Legal, legal, legal. Muito obrigado, Jorge. Conforme combinado previamente, nós vamos deixar. Eu fiz várias perguntas aqui, mas eu vou deixar para
fazendo final, vou pedir já pro João Slaviero, nosso colega lá do Rio Grande do Sul, colocar a tela dele, a apresentação, compartilhar a tela, Ok. e vai falar sobre a solução transcatéter para as válvulas atrioventriculares. Então, Todos vou estão, todos estão vendo, me ouvindo bem? 100%. Pode Ok. continuar. A Bom, palavra boa está noite a contigo. todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí. Hoje é um dia extremamente feliz para mim, porque, como o Luiz falou, eu sou natural de aí de Ariquemes, me formei na Universidade Federal de Rondônia, depois saí para fazer as formações e não voltei mais. Mas hoje eu estou extremamente feliz de estar me reunindo aqui com vocês. Minha família mora aí, então eu me preocupo muito com o desenvolvimento da cardiologia de Rondônia, então estou aqui para contribuir também. Ficou como minha responsabilidade hoje falar em poucos minutos aqui sobre as possibilidades de tratamentos das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, hoje disponíveis, em especial no Brasil, com o que a gente tem para oferecer com os pacientes. Primeiro, é sempre importante falar que quando a gente começa a falar de válvulas atrioventriculares, o complexo anatômico é um pouco mais complexo de entender e de tratar do que uma válvula aórtica. A válvula mitral, por exemplo, quando a gente fala em disfunções de válvula mitral, a gente tem que levar em consideração qual a fisiopatologia está relacionado com aumento de átrio, aumento de ventrículo, aparato subvalvar, qualidade dos folhetos, músculos papilares. Então, são várias variáveis que temos que levar em consideração para personalificar o melhor tratamento para cada paciente. E antes de falar de válvula mitral, hoje o que a gente tem para oferecer para os pacientes de tratamento percutâneo da válvula mitral, a grande maioria passa pela punção transeptal, que é a via de acesso de escolha praticamente todos os tratamentos. E para todos nós intervencionistas que fazemos esse tipo de procedimento, a gente sabe da grande importância que é realizar uma punção transeptal bem feita. A gente sabe que cada tipo de procedimento dentro do átrio esquerdo e até dentro da válvula mitral exige uma punção perfeita do septo da fossa ovários, então existe uma topografia exata e muitas das vezes esse é o passo do procedimento que pode atrapalhar todo o procedimento e até definir um desfecho negativo para o paciente. Sabemos que existem vários tipos de materiais já muito antigos no mercado que são rotineiramente utilizados, mas trouxe aqui para os senhores só essa é uma das últimas bainhas aqui disponíveis para acesso transeptal, chamada de VersaCross. Atualmente a Boston Scientific comprou essa bainha. Ela nada mais é que uma bainha que já vem com um dilatador. Ela tem 8,5 frentes no diâmetro externo. E junto disso ela vem com um fio guia 0,35, que nós da hemodinâmica já estamos bem habituados a utilizar. Ele já vem com um pré-shape na porção distal, como se fosse um Safari, outros fios que a gente já está acostumado a utilizar nos procedimentos de TAV. E a punção transeptal é por radioablação. Então, a gente encosta essa bainha no septo, o ecocardiografista vai dar o positivo quanto uma boa posição para punção. Então, a gente expõe um pouquinho do fio, é feito uma radioablação, uma radioestimulação, é feito fácil acesso ao átrio esquerdo, e assim que a gente transpassa o septo interatrial, a gente empurra o fio, ele já se forma nesse formato de shape, então evitando ali traumas na parede do átrio, ou até entrando em vias que a gente não quer entrar, por exemplo, o apêndice atrial esquerdo, e causando uma complicação inadvertida do procedimento. Não tem como a gente não falar de intervenções por catéter da válvula mitral sem falar na terapia edge-to-edge, né, de borda a borda. Essa é uma terapia transcatéter que a gente faz, assim como eu falei previamente, a gente faz acesso transeptal, tá? E a gente tenta mimetizar o procedimento de edge-to-edge que o Alfieri, um cirurgião italiano, realizou na década de 80, que nada mais é que a aproximação dos folhetos da válvula mitral formando um duplo orifício e dependendo da anatomia que a gente vai encontrar, até mais que dois orifícios. O dispositivo mais consolidado no mercado é o MitraClip da Abbott. Esse ano faz 10 anos da implementação do MitraClip, mas mesmo assim eu coloquei aqui na apresentação porque é uma terapia que vem crescendo muito nos últimos anos, vem ganhando bastante conhecimento da parte clínica também, dos cardiologistas clínicos para indicação. Esse aqui é
é o dispositivo, é um dispositivo bem engenhoso, ele tem 3 handles, né, que nos permite fazer movimentação nas 3 dimensões dentro do átrio e navegar dentro da válvula mitral. E na ponta desse dispositivo a gente tem um clipe que tem como objetivo apanhar os folhetos da válvula mitral, fazendo aquele duplo orifício. A Abbott, que é quem produz o MitraClip, disponibiliza hoje 4 tamanhos diferentes de clipes, né, para fazer a abordagem, o que nos permite fazer uma abordagem personalizada de cada anatomia que a gente vai encarar. Por exemplo, temos o NT e o XT, que são os clipes com menor espessura, o de menor comprimento também o NT, de maior comprimento o XT, e o NTW e o XTW, que é o pequeno, mais fino, e aquele maior, que tem um pouco mais de espessura. Isso a gente consegue personalizar os tratamentos. Por exemplo, se o paciente tem uma regurgitação mitral com defeito comissural, tanto lateral quanto medial, é preferível, de maneira geral, a gente utilizar um clipe mais fino aqui, né? Porque a gente sabe que nas comissuras da válvula mitral a gente tem um aparato subvalvar um pouco mais denso, então o procedimento se torna um pouco mais difícil tecnicamente. Do ponto de vista de evidência clínica, a gente já tem bastante evidência clínica do MitraClip, desde os dos trials mais antigos, que é o COAPT Trial e o MITRA-FR, que foram estudos que lançaram o MitraClip para o mercado, mas tiveram um pouco de resultados conflitantes. No ano passado foi apresentado no Congresso da ESC e apresentado e publicado no New England o Reshape HF2, que foi a prova real do MitraClip no pós-marketing na Europa e nos Estados Unidos. Esse estudo ele avaliou os pacientes que tinham insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, com regurgitação moderada, grave ou grave, tá? E compararam os pacientes que foram submetidos ao MitraClip mais terapia otimizada em relação aos pacientes que ficaram só com terapia médica otimizada. E a gente vê que aqui os gráficos, quando a gente avalia o desfecho principal, que era um composto de hospitalização e morte cardiovascular, as curvas elas se dividem com bastante benefício para o lado do grupo da intervenção somado ao tratamento clínico. E quando a gente avalia aqui só as hospitalizações, que do ponto de vista seria o desfecho mais adequado e pragmático assim para a gente utilizar nesses pacientes que têm patologias atrioventriculares, a gente vê um benefício claro do ponto de vista do MitraClip, com NNT de 5,1 para quem foi submetido ao MitraClip. E outra coisa que vale a gente ressaltar nesse estudo é a taxa de complicações. Nesse estudo, teve mais de 500 pacientes randomizados e a gente teve 4 eventos de complicações relacionados ao procedimento. 2 deles pacientes que tiveram hematomas volumosos no sítio da punção femoral, um caso de derrame pericárdio e um caso que teve uma perfuração do átrio direito por manuseio do cateter, mas nenhum desses pacientes foram a óbito. Mais recentemente, no final do ano passado, a gente recebeu no Brasil o Pascal. O Pascal também é um dispositivo que tem como objetivo realizar um tratamento edge-to-edge da válvula mitral, assim como o MitraClip. Então, hoje a gente tem esses 2 grandes dispositivos. Ele também tem 3 handles que permite a movimentação nas 3 dimensões dentro do átrio. E na ponta do catéter a gente tem um clipe, que é o implante do Pascal. Diferente do MitraClip, o Pascal, ele só tem 2 tipos de implantes, né? O Pascal Ace, que é o implante mais fino, e o Pascal P10, né? A diferença, assim, a grosso modo e um pouco superficial dos implantes Pascal e do MitraClip, esses implantes do Pascal, eles são produzidos predominantemente por nitinol, então eles são bem friendly assim, para o átrio esquerdo e para os folhetos. Eles têm essa estrutura central, que é o spacer. Isso faz com que depois que a gente pega os folhetos, a distância de aproximação dos folhetos necessária para a gente fazer um fechamento da cooptação dos folhetos é menor que o da Abbott, que não tem esse spacer. Isso faz diminuir a tensão nos folhetos e tem um risco menor de causar lesão nos folhetos e, enfim, e causar um gradiente final pós-intervenção significativo. E muitas vezes a gente já viu casos, o paciente vai para a terapia e antes de ter todas essas opções, o paciente saía com gradiente de estenose de um procedimento desse. Então, esse dispositivo veio com essas evoluções que tendem a diminuir esses riscos de complicações. Existe também bastante literatura comparando as duas terapias. O Pascal já é bem utilizado fora do Brasil, tanto para segurança, quanto para eficácia, quanto para diferença de gradientes finais pós-implante. Ambas tecnologias são praticamente similares. O outro dispositivo que está
até sendo realizado alguns implantes no Brasil do ponto de vista de pesquisa ainda, lá no INCOR e bem possivelmente aqui no Instituto de Cardiologia nos próximos meses, é o Polaris. O Polaris é essa plataforma aqui, é um dispositivo que tem como objetivo tratar aqueles pacientes que têm regurgitação mitral severa secundária e não tem uma anatomia satisfatória do folheto posterior a ponto da gente pensar em fazer uma terapia edge-to-edge. Então, ele nada mais é que é um dispositivo que a gente vai. Isso aqui é uma visão em face da válvula mitral, né? Então, ele é preso no folheto posterior da válvula mitral, ele tem essas 5 âncoras aqui, que fixam essa parte sintética do folheto aqui no folheto posterior, e essa parte que está rebatida para frente, ela vai funcionar como se fosse o folheto nativo posterior, resolvendo a insuficiência mitral do paciente. Aqui vocês podem ver, já pós-implante, aqui é uma visualização do ecocardiograma no eixo longo, né? Então aqui a gente vê o folheto posterior nativo, curto, gap de coaptação, e aqui já o folheto sintético pós-implante do Polaris, já fechando aquele gap de coaptação. Está sendo feito um registro, o Brasil está participando, Paraguai e a Geórgia. Anatomia, como eu falei, são regurgitação mitral funcional com defeitos centrais, com folheto posterior pequenos. E dentro dos pacientes já, eu acho que esse dado até está um pouco desatualizado, já foram cerca de 20 implantes, todos foram com sucesso. E quando a gente fala de implantes valvares transcatéteres, no Brasil, isso é uma realidade um pouco mais difícil aqui para nós, né? Fora do Brasil, existem várias próteses liberadas em diferentes países, mas eu trouxe aqui só para a nível de curiosidade mesmo. Existem algumas próteses que são desenhadas para implante por via transapical, né? Uma das mais famosas que é a Tendyne. Eu pude acompanhar um implante quando eu estava fora do Brasil, que ela vem com essa âncora aqui que fica fixada na porção apical do ventrículo esquerdo, e aqui ela fica ancorada na válvula mitral, a princípio para resolver a regurgitação. E existem outras válvulas que estão sendo desenvolvidas, né, do ponto de vista de acesso na válvula mitral via transeptal. Existe EVOC, existe essa outra válvula que está sendo implantada a um número relativamente grande, a SAP-M3, tá? Ela é bem interessante, o pensamento de implante dela. Como vocês podem ver, ela tem essas cordas aqui, então é feito um acesso no átrio esquerdo do paciente, é feito esse implante dessas cordas, que ela enrola por volta do aparato subvalvar e vai servir como base para o implante da válvula, que é uma válvula balão expansivo, que ela vai ser expandida em cima dessas cordas. Então, acho que num futuro moderado a um pouco mais longevo no Brasil, pode ser que a gente tenha algumas opções viáveis assim para o uso desse tipo de tecnologias. E sempre quando a gente fala em implante de válvula, replacement de válvula mitral, o planejamento é um pouco diferente do planejamento dos pacientes que vão para o edge-to-edge mitral. Esses pacientes já precisam de uma avaliação de imagem um pouco mais complexa, principalmente pelo fato que esses pacientes eles devem ter uma obsessão de avaliação, como é que vai ficar a via de saída do ventrículo esquerdo após o implante da válvula, porque a válvula ela é implantada nessa topografia, muitas vezes ela não fica coaxial, né, com a via de saída do ventrículo esquerdo, então ela vai ter uma obstrução após o implante iatrogênica, vamos dizer assim. Então, pela tomografia, a gente consegue estimar se essa neo-LVOT vai ser significativa ou não para o implante da válvula mitral. Outras ferramentas a gente pode lançar a mão para preparar os casos para implante da válvula também, como o Lampum, que seria uma técnica de laceração do folheto anterior para livrar essa via de saída para o implante secundário da válvula, e o Sesame, que é miectomia transcutânea, previamente também para preparar essa via de saída e no segundo momento, colocar a válvula. E pulando para a válvula tricúspide, como eu falei anteriormente, a mitral já é um pouco mais complexa que a válvula aórtica, a tricúspide é mais complexa ainda. A gente sabe que existem várias morfologias de válvula tricúspide. Esse statement publicado aqui pela Rebecca Hahn mostra aqui qual que é a prevalência de cada fenótipo da válvula tricúspide. Isso é muito importante para quando a gente vai fazer o planejamento do procedimento. E existem hoje várias tecnologias disponíveis para tratamento da válvula tricúspide. Assim como a válvula mitral, existem a terapia de aproximação de folheto, né, o triclip, o Pascal. Existem tecnologias de fazer anuloplastia percutânea, que dentro das possibilidades é o menos realizado atualmente.
Existem o implante da válvula ortotópico, que é nada mais é que o implante da válvula in situ na válvula tricúspide, e o implante de válvulas heterotópicas, que seria o implante de válvulas fora da válvula tricúspide, nas cavas, né, como esses dois exemplos, para mitigar o efeito fisiopatológico da regurgitação tricúspide. De forma geral, existem vários modos de a gente tentar avaliar esses pacientes e escolher a técnica ideal para eles, mas de certa forma a terapia Ed-to-Ed parece ser a mais adequada para a maioria dos pacientes que têm regurgitação tricúspide. Aqueles implantes ortotópicos, eles acabam sendo para aqueles pacientes que não têm condições anatômicas e muitas vezes já têm disfunções ventriculares direita e esquerda já mais avançada, então seriam terapias mais paliativas. Cito aqui o TriClip, que nada mais é que o MitraClip da tricúspide, ele chegou no Brasil há pouco tempo também, e o objetivo do tratamento é mais ou menos o que a gente faz com a válvula mitral. Tá? Os clipes utilizados, eles são os mesmos tamanhos que são utilizados na válvula mitral. O device aqui, ele muda um pouquinho na sua conformação e nos knobs aqui presentes, né? Então, para ter movimentos mais precisos pensando na válvula tricúspide, e o objetivo é fazer aquela técnica de Alfieri de aproximação de folhetos também. Existem já vários dados na literatura que fundamentam a utilização do TriClip, né? O TriLuminate é um dos maiores estudos randomizados, com mais de 500 pacientes randomizados. A gente vê que as taxas de estadia hospitalar, de morte, óbito intra-hospitalar é praticamente zero, taxa de permanência hospitalar muito baixa, eventos adversos com 30 dias de evolução são praticamente zero da população estudada nesse estudo. E quando a gente compara os resultados dos pacientes que foram submetidos ao TriClip junto com a terapia medicamentosa versus o controle, que são aqueles pacientes que ficam só na tratamento medicamentoso, a gente vê que até com um ano de acompanhamento, o grau de regurgitação ele se mantém estável, o tratamento ele é eficaz e no controle ele acaba sendo sempre piorando, porque a gente sabe que a tricúspide sempre, a grande maioria das vezes, ela não é uma patologia primária da válvula, então existe uma cascata de piora constante desses pacientes. Quando a gente avalia os desfechos de descompensações de insuficiência cardíaca, a gente vê que tem um benefício claro para o grupo TriClip e da qualidade de vida também tem um benefício claro para a intervenção. Pensando em válvula tricúspide, dificilmente a gente vai encontrar estudos que vão encontrar melhoras de mortalidade desses pacientes, porque a gente sabe que são pacientes mais graves e tem várias comorbidades, então é difícil a gente até encontrar um desfecho exato para avaliar nesses pacientes. Então a gente acaba sempre avaliando hospitalizações e taxas de qualidade de vida. E como implante heterotópico, a gente já tem disponível no Brasil também a TrigValve, que nada mais é que um implante de duas válvulas nas cavas, uma fica na cava superior e na cava inferior. Essa tecnologia a gente acaba utilizando os critérios que foram de randomização para o TRICOS, que foi o estudo pré-market dessa tecnologia, que eram pacientes que tinham insuficiência cardíaca avançada, com uma onda V de refluxo hemodinâmico significativo, aqui no caso foi maior que 25 milímetros de mercúrio, e com fração de ejeção do ventrículo esquerdo preservada. Critérios de exclusão eram aqueles pacientes que já tinham uma disfunção muito grave de ventrículo direito, porque se a gente colocar uma válvula nesse paciente com uma disfunção muito grave, a gente acaba nem tendo benefício, porque muitas vezes não tem nem força para abrir a válvula, e pacientes que tinham outras comorbidades que já levavam para o lado de futilidade de intervenção. A gente vê que a sobrevida aqui dos pacientes submetidos a tricúspide em um ano foi 93%, então é uma sobrevida boa pensando em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, com regurgitação tricúspide severa, e a taxa de hospitalizações também foi em 75%, que é uma taxa bem aceitável para esse grupo de paciente. A qualidade de vida avaliada pelo score de Kansas também, ela se manteve positiva após o implante de TricValve, e o grau a classificação do New York Heart Association também se manteve estável após o implante da válvula. Já o Trick Bicable Registry é um registro europeu pós liberação no mercado do Trick Valve na Europa. A gente vê que a manutenção daqueles
resultados daqueles estudos pré-market, né? Principalmente do ponto de vista de sintomas, né? Que a gente vê que uma diminuição significativa e mantida do edema periférico e da ascite, que são os grandes sintomas aí desses pacientes de regurgitação tricúspide. Bom, encerro aqui então minha apresentação. Estou aberto a perguntas e qualquer esclarecimentos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Dr. João conseguiu sintetizar bem no tempo vários assuntos sobre as válvulas atrioventriculares, as novidades da atrioventricular. Mas após a palestra do Dr. Filippini, vamos abrir para as perguntas. Vou convidar agora o Dr. Filippini para compartilhar a tela e já vou passar a palavra para o senhor. Tá aparecendo aí, Só não está Luiz? em, assim, só não está em modo de apresentação. Foi agora? Perfeito. Então, posso Obrigado. começar aqui? Boa noite a todos, Está com então. Obrigado, Luiz. Obrigado, comissão organizadora. É uma grande honra estar aqui com grandes colegas, com grandes amigos. E após a aula do Jorge e do João, vou tentar manter o padrão, aí, o alto padrão que a aula deles foram realmente muito diferenciada. Então, eu fiquei de falar sobre a válvula aórtica. Então, o cenário atual, bem breve, sem ser maçante, mas assim, a gente tem uma válvula. Por que que a TAV está crescendo tanto? Eu só quero mostrar brevemente. Esse aqui é o registro do TVT, registro americano de TAV, e mostra que de 2013 para 2019 houve um aumento absurdo, quase logarítmico, da quantidade de procedimentos. E isso foi visto, enfim, alguns dados foram vistos, um deles é via de acesso, porque a via de acesso inicialmente a femoral foi a mais prevalente, mas com os estudos foi visto que não há dúvidas que a via de acesso transfemoral é a mais conhecida, é a com menos riscos, e ela ficou preponderante em 95% dos casos nesse último de 2019, esse é o último levantamento que eles têm. Além disso, sobre as indicações, antigamente a gente tinha TAV ali em 2011, 13, só para paciente de extremo e alto risco. O que foi mudando, e até 2019, o extremo e alto risco foi aumentando, mas também surgiu o risco intermediário e o alto risco, e o baixo risco, que a gente pode ver, em 2019 já quase 9.000 procedimentos de baixo risco. E sobre os desfechos, a gente vê que em 2012 a mortalidade em um ano era de 26%. Isso até 2017 caiu para 13%, caiu mais da metade. E em 2019 não tem mortalidade em um ano, na época não tinha se dado ainda, mas a gente pode ver que a mortalidade em 30 dias de apenas 2,5%. É realmente dados muito sólidos. E não é por acaso que a TAV virou o que é, e cada vez mais a gente vê esse volume que vai continuar aumentando. Em 2012, a gente vê nesse registro 4.000 procedimentos, o que em 2015, opa, desculpe, 2015, a gente percebe que a TAV já ultrapassou a quantidade de cirurgias de troca valvar aórtica isolada, e entre 2018 e 2019, já TAV também já ultrapassou quando tu considera todas as cirurgias de troca valvar, incluindo aquelas com revascularização, dupla troca valvar, enfim. Então, uma tecnologia que não há dúvidas que vem se consolidando. E no Brasil, como é que estamos? Essa é a última publicação do Registro Brasileiro, que pegou dados de 2008 a 2022, um total de 2.500 pacientes, sendo 51% mulheres, entre 78 e 86 anos. A gente vê que, dos dados, uma mortalidade intra-hospitalar de 8,2%, comparativamente com a americana, é um valor muito mais alto, mas, de novo, a gente está pegando todo esse período, e a tecnologia foi mudando, os profissionais foram sendo habilitados, notadamente a gente tem muito menos profissionais experiência aqui nos Estados Unidos, mas a gente vê então que, comparando a prótese de primeira geração com a de segunda geração, já houve um decréscimo importante na taxa de complicações. A gente observa também que, comparando com o registro americano, ainda tem muito que melhorar, mas nos últimos 3 anos aqui houve uma maior quantidade de pessoas sendo treinadas e tendo habilitação para TAV, então isso deve melhorar substancialmente aí nos próximos anos. Das válvulas, a gente tem várias. Eu coloquei inicialmente essas duas porque são as válvulas com mais, que a gente tem mais substrato, tem mais estudos e tem mais tempo de observação de follow-up.
Então, uma delas é a válvula da Edwards, que é a SAPIEN. A gente tem 3 tipos no mercado, a SAPIEN 3, SAPIEN Ultra e SAPIEN Ultra Resília. É uma válvula balão expansível, feita de cromo cobalto, e os folhetos eles ficam numa topografia intranular. A válvula autoexpansível com maior volume que a gente tem de estudos até hoje é a da Medtronic, que é a Evolut Pro, a Pro Plus e a FX, mais recentemente. Uma válvula de nitinol e a supranular. Aí pergunta, o que é melhor? Qual delas é melhor? Ambas têm quantidade de estudos muito similares, mas o que a gente pode dizer, por exemplo, esse é um estudo chamado SOLVTAV, que comparou, é um estudo multicêntrico, randomizado, que comparou as duas válvulas, a autoexpansiva e Evolut, embora fosse Evolut R, com a SAPIEN 3, que já é uma geração um pouco acima. Então, comparando as duas válvulas balão expansível, a gente pode observar que aqui, embora a marca-passo tenha batido na trave 0,06, a maior parte dos estudos mostra que a taxa de marca expansíveis é uma válvula que tem mais força radial, afeta mais o feixe de condução e está associado a mais marca-passo. E a válvula autoexpansível também, pelo menos as gerações anteriores, estava associada a mais leak para valvar. No caso aqui, leak para valvar moderada grave, que houve diferença entre as duas. Mas, de novo, aqui é uma comparação de uma Evolut R, que é uma válvula que não havia uma saída externa, com a SAPIEN 3 que já havia. E esse outro estudo é o estudo SMART, que é a comparação das duas válvulas para pacientes com sinose aórtica e anel pequeno. E aqui a gente pode observar que a autoexpansível, ela trouxe gradientes médios muito menores e trouxe muito menos mismatch, porque é uma prótese supranular, que traz, enfim, maior orifício valvar efetivo pós-procedimento. Então, cada válvula tem a sua vantagem. A válvula autoexpansiva, ela costuma ter um perfil melhor, ela precisa de pernas menos calibrosas, para conseguir ultrapassar, enquanto as balões expansivas costumam precisar de pernas um pouco mais calibrosas. Então, é um conjunto do paciente com dados clínicos e com a experiência dos operadores. Mas não são só essas duas que a gente tem, naturalmente. Essas a gente tem, 80% da evidência está com elas, mas a gente também tem as próteses. A Meril, que é a Maival, que é da Meril. A Braille, que é a prótese brasileira, então, que é agora com a SafeSync, a sua última geração. A Boston Scientific tem essas duas próteses no mercado, a Accurate Neo e a Neo 2. E a Abbott com a Navitor Vision, que é a última disponível deles. Isso no momento atual, mas daqui a um ano provavelmente a gente vai ter mais 2, 3 ou 4 tipos de próteses que estão em estudos sendo avaliados, mas no momento atual que a gente tem. Além disso, sobre inovações e tudo que envolve a válvula ótica. A gente sabe que proteção cerebral é o que a gente vem fazendo com cada vez mais, a gente vem buscando fazer nos nossos pacientes, embora não seja disponível a nível de SUS, a nível de convênio particular a gente consegue usar com uma boa proporção dos casos. E por que usar dispositivo de proteção cerebral? Então, assim, a gente sabe que evento clínico, AVC, nos primeiros estudos das válvulas balão expansível e autoexpansíveis, a taxa de marca de AVC era maior, muito maior do que é hoje, em parte porque a gente apresentava próteses com deliveries mais grosseiros, as próteses que não navegavam tão bem. E hoje em dia a gente já melhorou muito, mas a nossa taxa de AVC fica entre 13% e 1%, às vezes 0,5%. Mas a gente observa em estudos com ressonância que alguma embolização silenciosa, que não causa nenhuma alteração clínica, mas que existe alteração na ressonância, acontece em quase 90% dos casos. Será que isso vai ter uma repercussão no médio e longo prazo? Isso é algo que a gente ainda está por descobrir, mas o que a gente tem aprovado no nosso mercado é o dispositivo Sentinel. Ele tem tanto a aprovação da americana, europeia, quanto na brasileira. Agora vocês podem observar que é um dispositivo que ele tem dois filtros. Um deles vai proteger o tronco bracocefálico e o outro a carótida comum esquerda. A gente observa que a subclave esquerda e, por conseguinte, a vertebral esquerda, ela não está protegida. Então, eventualmente, alguns debris poderiam ir para a subclave vertebral e causar algum evento isquêmico. Mas é um dispositivo que a gente tem no momento e a gente tem resultados, muitas vezes a gente acaba o procedimento, a gente tira esses filtros e analisa o que tinha lá e não costuma ser pouca coisa. Esse é dois casos que a gente fez TAV e analisou após o filtro. O primeiro pode notar que não tem tantos debris, embora tenha. Agora, no segundo, a quantidade de debris que tinha ali, imagina tudo isso indo para o sistema nervoso central, poderia causar um bom estrago. Então, o que a gente tem de evidência, esse aqui é um compilado das evidências do Sentinel, ali nos estudos iniciais ali havia resultados muito, muito positivos ali com redução de AVC. No estudo maior que a gente tem, que é um estudo clínico randomizado, que é o PROTECTAV,
o desfecho primário dele, que era para avaliar a redução de todos os AVCs, comparando quem usa proteção cerebral com quem não usava, foi diferente, mas não estatisticamente, embora na análise secundária, que é mais exploratória, AVCs incapacitantes houve uma diferença estatística. Então, assim, a gente ainda precisa de mais dados, mas para o que a gente tem disponível no momento é o Sentinel e a gente é um dispositivo fácil, que exige pouco treinamento para colocar e muitas vezes vem bastante debris. Mas não é só ele. Ele é o que a gente tem provado no Brasil, mas tem outros que estão em estudo. E desde do dispositivos, o Sentinel, a implante dele é pela radial direita que a gente implanta e deixa ele, que nem eu falei, tronco baxefálico e a carótida. Mas os outros dispositivos, por exemplo, o TriGuard, o implante é pela femoral, o Protembis, o implante é pela radial esquerda. E aqui a gente consegue observar que esses dispositivos exceto pelo Sentinel, eles protegem os três vasos da base, com, com mecanismos um pouco diferentes, mas o que a gente tem experiência, pelo menos, assim, é o Sentinel, mas existem dois estudos que estão em andamento aqui no INCOR, que a gente tem algum grau de experiência, que é principalmente o Emboline, esse dispositivo que é implantado pela femoral, a gente usa a femoral direita para o TAV e a femoral esquerda para o Emboliner, ou vice-versa, conforme a melhor perna for, mas é um dispositivo em que no início do procedimento a gente coloca ele fica essa malha aqui, e por dentro dele vai passar os fios, vai passar a prótese, e ao final do procedimento a gente recolhe isso e também vê no filtro depois uma quantidade muito grande de debris. E aqui não está protegendo apenas cérebro, mas também, enfim, renais e tudo que iria da horta para frente, né? Então, esse dispositivo a gente tem tido uma ótima experiência, e os resultados devem ser publicados aí, imagino que em breve. E o Protembis, que é o via radial esquerda, enfim, ele coloca um dispositivo que consegue proteger os três vasos da base, mas apenas defletindo. Ou seja, em vez de ir para o cérebro, ele vai defletir para que não chegue nesse território nobre, mas podendo ir para membros inferiores, enfim. E agora, com relação a outro assunto que também quem fala em TAV tem que a gente acaba abordando muito. Eventualmente tem aquele paciente que tem estenose aórtica, e tem uma insuficiência aórtica associada, ele tem uma dupla lesão e a válvula é calcificada, mas a gente tem uma outra entidade, que é a insuficiência aórtica. Quando eu tenho uma insuficiência aórtica pura, sem estenose aórtica, aquela válvula que não tem calcificação, a gente tem um problema, não é mais um problema de sobrecarga de pressão da estenose aórtica, a gente tem uma sobrecarga de volume, um volume muito, muito grande que está voltando para o ventrículo na insuficiência aórtica. E esses casos a gente poderia tratar com TAV? Existem registros, e esse é o maior, o registro francês, aqui a gente pode observar, que com 227 pacientes, a gente consegue ver que 8%, quase 9%, ocorreu a necessidade da segunda válvula. Por que isso acontece? É uma válvula que não tem cálcio. Então, quando tu implanta uma válvula balão expansível ou expansível, ela não tem tanto onde ancorar e aumenta o risco de embolização e de não ter sucesso no procedimento. Então, nesse registro deles, eles tiveram quase 9% de taxa de precisar da segunda válvula, com nenhuma obstrução coronária. A válvula autoexpansível foi a maior implantada, em 55%. E geralmente, a insuficiência aórtica está associada com anéis grandes. Então, próteses maiores, 29 aqui, a maior parte dos casos. E os resultados? A mortalidade em 30 dias foi 8,4%, mas a taxa de marca-passo em 30 dias foi alta, foi 36%. E por que isso acontece? Quando a gente trata uma insuficiência aórtica, a gente não tem o cálcio para ancorar a válvula, então a gente precisa fazer um oversize maior na prótese que a gente vai colocar. E isso afeta mais o sistema de condução. Então, aqui a taxa de marca-passo foi alta, foi muito alta, foi 36%. E o desfecho primário do estudo era a segurança, e o procedimento houve uma segurança em 30 dias, mas o desfecho primário em um ano foi de 41%, sendo 24% por morte em um ano, aqui é a hospitalização, ciência cardíaca, e aqui é a reintervenção. Então, o desfecho com o primário em um ano foi alto, foi 41%. Então, a conclusão deles é que foi eficiente, foi razoavelmente seguro, embora em 30 dias tenha sido mais seguro, num ano acabou sendo um pouco menos. E o fato de a gente estar usando próteses com mais oversize está causando mais marca-passo. Isso, então, sobre a insuficiência aórtica, usando as próteses disponíveis para estenose aórtica. Agora, esse aqui é um dispositivo que é o estudo Align, para insuficiência aórtica, Align AR,
que ele avaliou a Gena Valve, que é uma válvula dedicada para insuficiência aórtica, e aqui a gente consegue observar porque é uma válvula que ela consegue captar os 3 folhetos e ela se ancora nisso. Apesar do folheto não ter cálcio, ela consegue capturar e se ancora ali. Então, com isso, é esperado que a gente tenha um selamento melhor e menos embolização. E foi isso que basicamente aquele último aqui, o da direita, o Align AR, mostrou. E essa aqui é um registro de todos os maiores estudos para insuficiência aórtica nativa que a gente tem. Então, a gente observa com STS geralmente alto, pacientes, de modo geral, a válvula autoexpansível foi mais implantada, que é balão expansível. Sucesso técnico é muito inferior ao que a gente tem da TAV com ressonância aórtica. Aqui 80%, 90%, e para a Gena Valve, que foi dedicada a 95%, daí já foi um sucesso bom. Tem uma insuficiência aórtica residual, um leak moderado a grave, foi alto no registro, no registro Pantheon, no Francis foi menos, e no Align também, essa parte dedicada também causou pouco leak e insuficiência. O implante da segunda válvula no registro francês foi de quase 9%, no Pantheon quase de 10%, mas na prótese dedicada foi de 2%, e mortalidade por todas as causas intra-hospitalar ficou entre 1% e 2%. E aqui, para finalizar, falando então sobre tudo que a gente está fazendo no Encore, que é o TAV sem contraste, que é outra inovação, enfim, que a gente está fazendo o TAV sem usar nenhum contraste, e o racional disso é, para estudar a via de acesso, a gente faz uma tomo sem contraste, a gente consegue ver muito bem o cálcio, mas não tão bem o trajeto intranominal, isso é visto pela angiografia com CO2, com o dispositivo Android, AngioDroid. Para avaliar o complexo ovário aórtico, a angiotomo com contraste é essencial, mas nesses casos, como a gente não pode usar contraste, a gente tem usado outros métodos. A tomografia sem contraste, a gente consegue ver bem, consegue medir bem o seio de valsalva, a altura das coronárias, a projeção. Pelo eco transesofágico, a gente consegue medir o tamanho do anel, e pela ressonância também é outro requisito que a gente usa para também medir o anel. Então, baseado nesses 3 dados, a gente escolhe a prótese que a gente vai colocar. E aqui o procedimento feito totalmente sem contraste, guiado por eco transesofágico, o paciente tem que ser entubado, não é minimamente invasivo nesse sentido, mas para a gente conseguir ter a altura certa do implante sem usar contraste, a segurança que a gente usou. Já publicamos a fase 1, que foi um sucesso, a fase 2 a gente já acabou de fazer em todos os pacientes, agora a gente pretende publicar aí num futuro recente. Esse aqui é só um exemplo de um desses casos. Esses pacientes com stenose aórtica grave e com disfunção renal, eles têm quantidade de cálcio muito, muito aumentada. Não é aquele paciente convênio que chega com uma estenose aórtica fácil. São casos extremamente complexos. Esse é um exemplo que um paciente tinha 77 anos, se não me engano, bicúspide, um score de cálcio de nada mais nada menos que 10 mil. Nunca tinha visto nada assim, e vários colegas mais experientes ainda que eu falaram que nunca tinha visto um score de cálcio tão importante. Transplantado hepático recente, com um STS de 4 e uma creatinina de 3. E pode observar aqui que essa avaliação pelo Horus, um anel, um cálcio para via de saída muito bizonho, muito horroroso. E aqui então as nossas medidas do seio de valsalva, mostrando a bicúspide, vendo a via de acesso. E aqui o procedimento que a gente guiado pelo eco transesofágico, a gente vê a altura que a prótese está, e quando a gente vê que é seguro e tal, a gente faz a liberação. E aqui então o momento da liberação, a gente bota um pigtail ali no seno coronariano para ter mais uma referência anatômica de profundidade, além do eco transesofágico. Aqui a prótese sendo liberada, livre, e, enfim, o eco transesofágico mostra que os gradientes, de modo geral, por ser uma válvula supranular, são sempre super bons. E aqui, ao final do procedimento, a gente faz uma radiografia com CO2 para ver a segurança, como é que ficou o acesso transfemoral. Então, era isso, era falar sobre alguns detalhes, mas não tem como esgotar o tema, tem muita coisa para falar, mas a ideia foi essa. Deixa eu pausar aqui. Ex- Excelente, muito obrigado, Felipe. 3 palestras de alto nível. Agora eu gostaria de chamar os nossos debatedores, tanto o Dr. Marcelo Salame e o Dr. Kleber, para conduzir tantas perguntas, comentários, o que acham que vai ser o futuro aí da intervenção nas válvulas. Se o Dr. Kleber quiser começando.
Maravilha. Boa noite a Fica à todos. vontade. Me ouvindo bem, né? Sim, 100%. Vai. Obrigado, então, pelo convite. Excelente apresentações de todos. Parabéns. Eu acho que o Dr. Jorge começou falando da TAV, ele comentou alguns estudos. Eu acho que ela tá tão bem consolidada já no paciente inoperável de alto risco, intermediário risco, que agora a gente está diminuindo a gente está aumentando essas indicações, né, para pacientes, às vezes assintomáticos, às vezes até com estenose aórtica moderada, com alguns estudos aí. Então, eu acho que já é uma realidade, não é o futuro, já é uma realidade. Eu acho que a tendência é isso melhorar ainda mais essas indicações. Em relação à palestra do Dr. João, acho que nós conhecemos lá em São Paulo, né, Dr. João, uma vez, e muito bacana te encontrar por aqui também. Eu acho que as válvulas atrioventriculares são, a prevalência delas hoje, se você for avaliar, é maior do que as aórticas, né? E a indicação, ela tende a aumentar o tratamento. Vamos dizer assim, não sei se eu me expressei bem, mas eu quis dizer que a prevalência das insuficiências tricúspide hoje é muito grande em relação às outras válvulas, né? E esse tratamento transcatéter eu acho que tem, que é o que a gente tem de inovação aí que está vindo pela frente, vai mudar, vai impactar muito a qualidade de vida dos pacientes. Obviamente que eu vejo tudo isso como um pouco de preocupação em relação aos custos, né? São procedimentos, são próteses ainda com valor muito alto, então são poucos os procedimentos realizados e quando a gente implementar isso na saúde suplementar, eu acho que a gente vai ter muita briga pela frente, né? Mas sem dúvida eu acho que já é a realidade, um futuro muito bom e espera pela gente. Excelente. Doutor Marcelo, quer fazer algum comentário? Boa noite Fazer a alguma todos. pergunta? Excelente as apresentações, muito bacana a revisão que vocês conseguiram fazer em pouco tempo. De fato, a complexidade das valvopatias vem aumentando a cada dia, tendo em vista as tecnologias disponíveis, né? E isso faz necessário uma avaliação bem ampla do paciente, do ponto de vista de risco, avaliação anatômica, etiologia da valvopatia, para tomar a decisão frente a essa grande quantidade de dispositivos que a gente tem disponíveis para tratar as valvopatias. Desde do ponto de vista cirúrgico, né, o Jorge comentou, então essa válvula stemless com redução aí do tempo cirúrgico, melhorando o desfecho, né, melhorando os gradientes, né, no pós-operatório, e os procedimentos das válvulas mitral e tricúspide também, minimamente invasivos, que têm um resultado fantástico quando bem indicada, né? Por último, aí que o Dr. Filippini comentou, né, da Genavalva, né? Um resultado fantástico, né? Eu apresentei esse trabalho no último congresso lá da Suceron e, e foi, assim, com certeza vai ser uma revolução aí no tratamento da regurgitação aórtica, né? Eu não sei se está disponível, Felipe, agora no Brasil, a Genavalve. Não, não, ainda não está disponível. Infelizmente não. Eu não sei qual é a perspectiva, mas eu acredito que não deva demorar. O mercado brasileiro é difícil de saber, né? Mas eu acho que deve estar se encaminhando para isso, mas não está disponível no momento. A gente usa balão expansível e autoexpansível mesmo nesses casos, no momento. Mas com certeza vai ser uma grande ferramenta aí no tratamento da regurgitação aórtica. Mas parabéns aí pela revisão, fantástico. Legal, legal. Antes de fazer as perguntas, eu queria ver com Slaviero, você chegou a usar a Genovalva alguma vez? Você viu usando lá na Europa, quando você estava no Fellow lá, Não, no Portugal? centro que eu fiquei a gente acabou não usando. Em caso de regurgitação a gente acabou usando válvulas dedicadas para estenose e Uhum. Genavalva a gente acabou não usando lá. Eu queria aproveitar, pegando a palestra do Jorge, aproveitar que nós temos uns 12 minutos ainda, e fazer uma pergunta para os três palestrantes e também para os colegas debatedores, né? Essa válvula de implante rápido é muito interessante, ainda pouco utilizada no Brasil, não sei se em São Paulo ou lá no Rio Grande do Sul eles veem a cirurgia utilizando mais, mas
Na minha mente vem um perfil de paciente, aquele paciente que nos estudos com a TAV não foi tão bom, os pacientes, principalmente bicúspide de jovens. É, Você acha que esse seria o perfil de paciente que você consegue fazer um implante, ou aquele que vai fazer para uma cirurgia combinada? Já tem indicação de fazer revascularização cirúrgica para diminuir o tempo de cirurgia, acabar fazendo uma cirurgia combinada com um implante rápido da válvula aorta. Você acha que esse seria o perfil de paciente, Jorge, e os demais colegas quiserem comentar? Bom, acho que vou começar falando aqui. Eu acho que, olha, esse é a grande indicações, então, a grande indicação dessa válvula, porque realmente, visto a dificuldade pelo preço mesmo da válvula, ela é superior mesmo, a gente não consegue realmente a grande utilização e a gente tem que acabar apelando aí pela sua grande utilização. A vontade é utilizar Intuit para todos, essa é a vontade do cirurgião, porque há benefício, né? Mas a gente Diminui o realmente tempo poucos cirúrgico. benefícios comparados à válvula. Se é troca de válvula simples, o que você faria em 60 minutos, você vai fazer em 35. Aí o que que isso diferenciou para o paciente no final das contas? Não tem muito estudo relacionado a isso. Agora, para questões de cirurgias combinadas, aí os estudos são muito amplos em relação a complicações. Então a gente consegue, de fato, aí, burocraticamente, justificar realmente este uso para cirurgias combinadas. Realmente, o custo mesmo sendo maior, é muito melhor utilizar essa válvula. Legal, legal. Um colega quer fazer algum Não comentário? sei se o Aí pessoal tem no. experiência aí de ver essa válvula no mundo real aí. Eu fiquei Em São Paulo. bem interessado. Eu achei bem interessante, Jorge. Eu te confesso que eu já tinha ouvido falar muito, mas eu não estive presente em nenhuma desses implantes. Acho que aqui em São Paulo deve acontecer, mas eu realmente não tenho conhecimento. Mas pela tua apresentação, pelo que diminui de tempo de SEC, eu achei, se fosse um familiar meu, se fosse um paciente meu que precisasse, eu não tenho dúvidas de Forçar que para isso. seria o caminho. Imagina, reduzir uma SEC pela metade, ou assim, parece ser muito, muito E vantajoso. Eu aí, É, fiquei bem animado. outro grande benefício é que aí, de fato, a gente não utiliza aqui, mas em São Paulo, aí, os grandes centros, né? Que são realmente fazer por toracotomia, né? Mini toracotomia. Então, pelo cabo ser longo dela, né? Ela facilita demais o implante para trabalhar com vídeo, né? Cardíaca vídeo assistida, ou robótica, ou realmente por mini toracotomia. Então, isso aí é o que o pessoal mais consegue comprovar. E realmente, colegas nossos que fazem em São Paulo, um grande colega meu faz em São Paulo por mini toracotomia, ele fala que melhora demais e, pô, facilita, né? Porque a mini toracotomia, apesar de que, só não expandindo muito aqui, Recuperação, apesar que né? todo mundo acha que ela é mais tranquila, o tempo de cirurgia ele aumenta consideravelmente, inclusive. Mas mesmo consideravelmente o tempo de cirurgia, inclusive circulação intracorpórea aumentar na minitorectomia, os resultados foram extremamente melhor. E aí, quando você consegue fazer a minitorectomia e não aumentar também o tempo de SEC, utilizando essa válvula, aí vira aquela situação assim, extremamente maravilhosa, né? Então, essa seria a segunda indicação aí, as mix, né? Minimamente invasivo. aqui em Porto Alegre, eu sei que se usa essa válvula, sim, em especial no sistema privado, e eu acho que essa nossa discussão ela se baliza muito na realidade SUS e convênio, né? Então, porque assim, pensando no mundo ideal de convênio, cara, eu tenho um viés de interesse aqui em falar, mas hoje é muito difícil a gente não tratar um paciente com estenose aórtica grave, com uma anatomia desafiadora e com uma doença coronária grave, não tratar isso secundariamente num cenário que a gente tem todos os materiais para tratar, né? Então, hoje, na minha Uhum. humilde opinião, assim, é um cenário que a gente discute tratamento cirúrgico de troca convencional de válvula aórtica no paciente jovem com bicúspide. Nos outros cenários, eu É, acho que tem que ser tem que ter uma característica muito peculiar para a gente mandar para a cirurgia. Porque, por exemplo, o Jorge estava comentando dos folhetos dessa válvula cirúrgica, ela tem um preparo um pouco mais adequado do ponto de vista de durabilidade. Hoje, amanhã, inclusive, a gente vai implantar uma válvula, uma SAP em resília aqui, que chegou há pouco no Brasil. Ela primeira do tem Sul, né?
Não sei se é a primeira, não tenho Ah, certeza. não, é a segunda, teve Eu um acho que eu ouvi falar que teve alguma, não tenho certeza também. teve um- Mas ela foi colocada a tecnologia de preparo do folheto da válvula percutânea, o mesmo da válvula cirúrgica, com perspectiva de ter uma durabilidade maior. Se vai ter ou não, e se a válvula cirúrgica vai ter ou não, são coisas que o follow-up nos estudos clínicos vão ter que mostrar. Mas eu acho que, voltando assim para o início da discussão, o paciente jovem, com bicúspide, é o paciente que a gente tem que pensar assim em mandar para cirurgia, porque é aquele paciente que a gente Uhum. sabe que os desfechos, tanto cirúrgico quanto percutâneo, em especial percutâneo, são piores, pensando que esse paciente vai ter uma longevidade grande, então no redo TAV a gente começa a complicar e aumentar muito a complexidade, e a gente sabe que o explante de TAV, a mortalidade é muito alta, então eu acho que é o cenário para a gente se pensar em tratamento cirúrgico, eu acho que é esse. Uma Jovem, E pergunta, então, outro, inclusive, é, interrompendo, uma pergunta né, realmente para uhum. vocês aí, até para interesse assim, nosso, para a gente entender como é que funciona. Nessa válvula nova, você acabou de falar que vai comentar, né? O Sapien 3, a Resília. Mudou, você acha que mudou a idade agora para troca valvar aórtica? Convencional versus percutâneo versus TAV? Será que mudou? Ela vem para mudar a Não faixa sei, etária? não sei. eu Ela vou veio dar para minha mudar, opinião mas eu não porque sei. ainda não tem estudo, né? Ainda não tem Não, Exato. estudo, então sim, nós não claro. podemos dizer que mudou, É, mas acho é a que perspectiva. vai aumentar a durabilidade. Isso é um fato. Agora, se Sim. mudou, ainda não temos estudos para garantir. Quando, É. no ano passado que eu estava fora do Brasil, a gente tinha disponibilidade dessa válvula e eu estava num serviço que era totalmente público e lá determinou que essa válvula seria implantada nos pacientes que eram submetidos a TAV antes dos 70 anos. Então, por questão econômica, até lá era um pouco mais caro, aqui também é mais caro, o paciente tem que ter um reembolso acima do convênio para pagar, então, assim, começa a ir por esses meandros que, enfim, tem todos esses viés aí, né? Mas no serviço público acaba sendo viável para o longo prazo não utilizar de Exato. novo, né? É. Tudo colocando um contra o outro. Aproveitando que você falou que quando estava fora do Brasil, a mitral é uma válvula muito difícil de abordar, até pelas suas diferenças anatômicas, como você apresentou muito bem, né? Variabilidade anatômica ali. Ah, lá fora, quando você estava em Portugal, vocês lá talvez no serviço de você ou algum serviço que você chegou a acompanhar, fazia troca da válvula mitral com frequência? Se tinha, qual que era mais utilizada? A troca percutânea da válvula mitral, especificamente. Pouco. A troca percutânea era pouco feita, a terapia de escolha era edge-to-edge, tá? Então, Uhum, hoje, com a disponibilidade do Mitra Clip, com aqueles 4 tamanhos diferentes de clipes do Pascal, as valvulopatias mitrais que não são candidatas ao edge-to-edge mitral são muito poucas. Então, uhum. é difícil, assim. E outro fator importante é que depois que você implantar um clipe mitral percutâneo, isso não exclui o paciente de ser um candidato cirúrgico, Fazer a cirurgia. entende? Então, eu acho que são dois parâmetros, assim, bem significativos para a gente indicar esse tipo de tratamento, tá? Então, lá o tratamento de escolha era clipe, implante percutâneo eu vi uma Tendyne lá, que foi transapical, mas era pouco volume, assim, pouco volume. E E aí em São diferentemente, Paulo, opa, desculpa, diferentemente que a tricúspide, lá estava chegando a Evoque, que é uma prótese percutânea da Edwards, né, que é um implante percutâneo tranquilo de se fazer, e os resultados também ah, de resolução da regurgitação tricúspide são muito bons, com baixa taxa de marcapasso, enfim, eu acho que, diferentemente, a válvula tricúspide, eu acho que vai ter uma melhor aceitação para válvulas do que a válvula mitral. legal. São Paulo aqui no Brasil nós não temos próteses liberadas, se salvo engano, né, para mitral, né? Não, só off-label com Né? autorização específica, né? Sim. Mas Exceto valve em valve a mitral, né? Só se valve for em válvula em valve. válvula. Né? É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Você vem acompanhando muito valve em valve mitral ou ainda também pouco aí, Filipine? Acaba não tendo volume tão grande, mas sim, aqui em São Paulo tem muito caso de, principalmente valve em valve mitral, pouco valve em ring e bem pouco valve em MAC, que a complicação já é bem maior. Mas a gente pega alguns casos sim.
eu acompanhei só casos que foram implantados SAPIEN, nenhum caso com Meril, com Maival, mas eu sei que no Dante eles fazem com alguma frequência. Então, do universo da mitral, clipe a gente só pega em convênio e não pega tanto volume, mas valve mitral no SUS acaba com alguma frequência vindo, não tão grande quanto gostaria, mas sim. Legal. Dr. Marcelo, Dr. Kleber, algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, Se quiser. conseguimos abranger bem o tema, né, Gasparello? Muito bom. Nada a acrescentar. Então eu vou agradecendo a presença de todos aqui. Meu muito obrigado, tá? Em nome da Soceron. Se deixar, eu fico a noite toda. É um assunto que eu gosto muito, ainda mais discutindo com colegas aí que são brilhantes, né? Isso acaba se estendendo por muito tempo se nós não cortar aqui. Então, meu muito obrigado a todos que ficaram presentes até o final. Esperamos no final, na última terça-feira de abril, teremos mais um clube de revista, né? Ah, e então, até lá. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa Valeu, noite. obrigado, boa Abraço a noite a todos. todos. Boa Tchau. noite.